E aí, galera da resenha, finalizada a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Óbvio que a gente sabe que tem alguns jogos a serem feitos, né? Principalmente dos times do Sul. Mas o campeonato apresenta a seguinte situação. Vamos destacar algumas situações aí. A tabela assumida agora pelo Flamengo. O Flamengo em primeiro com 14 pontos. E o destaque das partidas, justamente o clássico, né? Flamengo e Vasco. 6-1 para o Flamengo, um jogo onde aconteceu de tudo. Até o próprio Gabigol vaiado, depois faz gol e se declara ao Flamengo, né? Começando pela rodada, ontem o Grêmio com o time reserva perdeu para o time do Bragantino. O Grêmio se encontra atualmente aí na 12ª colocação com 5 pontos, né? O Grêmio tem 2 jogos atrasados. O Bragantino se encontra na seguinte colocação, em 6º com 12 pontos. Vamos seguir aqui com os jogos que aconteceram no dia de ontem. O Vitória da Bahia perdeu em casa para o Atlético Goianiense, 2-0 para o Atlético Goianiense, né? E o Vitória da Bahia se encontra lá na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro com apenas 1 ponto em 6 jogos, 19º colocado. E o time do Atlético Goianiense subiu um pouquinho, né? Fez 4 pontos agora, mas está apenas uma posição à frente do Vitória. Era um confronto lá das últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Juventude 1-1 no jogo que o destaque foi o erro do Fábio, né, naquela saída de bola tão tradicional, onde largou a bola no pé do Jadson, que empatou o jogo para o Juventude. Outro jogo que causou muita polêmica, né, uma vitória do Internacional contra o Cuiabá. Cuiabá 0, Internacional 1, onde o Inter estava sendo prejudicado por um pênalti e expulsão do goleiro, numa lambança que ia ser feita por um árbitro que a CBF colocou para apitar, um árbitro que não tem experiência, já está na Série A, né? Ainda bem que nesse caso teve o VAR. O Internacional, que também tem 2 jogos a menos, nesse momento sobe para 10 pontos. O Inter vai fazendo uma grande campanha no campeonato, sabendo que, veja, por exemplo, que o Internacional nesse momento tem 10 pontos e 2 jogos atrasados, ou seja, se vencer os 2 atrasados, seria o líder do campeonato nesse momento. Falo com dor no coração sobre isso, mas eu acredito que o Inter vai tentar buscar o Campeonato Brasileiro esse ano. Tentar, né? Nós aqui, gremistas, vamos torcer que dê tudo errado. Com relação ao outro jogo também ontem, Corinthians 0, Botafogo 1. Botafogo vem mais uma vez fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Foi assim o ano passado, não está na liderança, né? Está na vice-liderança, na verdade em terceiro colocado, a 1 ponto apenas do líder. O Botafogo tem 7 partidas jogadas e fez uma grande vitória fora de casa ontem. Aí os jogos de hoje. Os jogos de hoje começam aí com um empate, né? Atlético Mineiro 1 e Bahia 1. A torcida do Galo está um pouquinho decepcionada com esse resultado, mas a gente sabe que o Bahia tem um time que joga junto há algum tempo, né? O Bahia vem se demonstrando aí em vários campeonatos, né? Tanto que é o 2º colocado no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos. E o Galo, por sua vez, deu uma descida, né? Agora está também com 10 pontos igual ao Internacional, só que o Galo tem um jogo a menos, né? O Galo tem 6 jogos disputados. Talvez aí podemos considerar um tropeço ou não, disputa de líderes. Vamos ver o que vai ser o Campeonato Bahia e daí depois a gente vai ver se esse resultado aqui foi um tropeço ou não. O jogo que eu falei, né? Vasco 1, com mando de campo do Vasco, no Maracanã, Flamengo 6. Um jogo muito bom, feito pelo Criciúma. O Criciúma é um time que eu torço para que não caia, né? Perdeu para o Palmeiras, Criciúma 1, Palmeiras 2, e um jogo bem disputado, né? Mas o Palmeiras se sobressaiu e por força do seu elenco. São Paulo 2, Cruzeiro 0, esse jogo era esperado, o São Paulo vem numa crescente, né? Nesse momento o São Paulo se encontra aí com 13 pontos, também está bem próximo aí à liderança, 7 jogos disputados, né? E o São Paulo faz uma grande vitória novamente, né? Dessa vez contra o Cruzeiro. E o último jogo, Fortaleza 1 e o Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense é uma incógnita, né? No meio de semana perdeu em casa, acabou se classificando para repescagem e agora volta a perder, dessa vez fora de casa, para o bom time do Fortaleza, né? Embora o Fortaleza nunca esteja aí na liderança dos campeonatos, mas sempre é meio de tabela e sempre tira pontos.
nesse momento também tem 10 pontos, assim como o Internacional, o Cruzeiro e o próprio Galo. É isso aí, rapaziada. Esse foi um resumo aí do que aconteceu na rodada. Espero que tenham gostado. Tamo junto, sempre pelo meu Grêmio e pelo bom futebol.